Olá! Hoje nossa análise foca no capítulo 29 do livro de Jó. Hum, É um mergulho nas memórias dele, sabe? De um tempo passado, uma época que ele via como dourada. Isso antes de todas as provações. exato. Antes de tudo desmoronar. Ele descreve com muita saudade, né? Os dias em que se sentia abençoado, respeitado. Vamos tentar desmembrar um pouco essa nostalgia toda? É um ponto de partida fundamental para entender o restante do livro, essa memória. Com certeza. Jó relembra, assim, vividamente os meses que se foram, né? Quando ele sentia a proteção, a amizade íntima de Deus. Uhum. Ele usa imagens fortes, tipo lâmpada sobre a minha cabeça ou a luz na minha escuridão. Quase palpável essa presença divina para ele naquela época. E tinha prosperidade material também, muito clara. A família toda reunida, meus filhos ao redor de mim. A imagem da felicidade completa, né? E a abundância era, nossa, quase mítica. Ele fala de meu caminho se banhava em nata, da rocha me corriam ribeiros de azeite. É uma plenitude total. Sim, essa descrição inicial já cria um contraste assim brutal com o presente dele no livro. Mas o que me chama mais atenção logo depois é o foco no respeito social. Ah, sim. Isso é muito interessante. Não era só riqueza privada. Ele era uma figura pública central reverenciada. Exatamente. E ele detalha muito esse respeito, né? Conta que quando chegava na praça, ali perto da porta da cidade, O centro da vida social. isso, os mais jovens se afastavam, os anciãos se levantavam para honrá-lo. Uma deferência incrível. E até os líderes, os príncipes, os nobres, eles se calavam. Literalmente, ele diz, punham a mão sobre a boca. É uma demonstração de autoridade e estima que impressiona. Como ele mesmo fala, quem me ouvia falava bem de mim, os que me viam me elogiavam. Era quase um consenso, né, sobre o valor dele. E aí vem o ponto crucial, eu acho. O porquê ele acredita que recebia essa estima toda. Ah, sim, a justificativa dele. Não era só pela posição ou pela grana. Ele enfatiza muito as ações dele. Se descreve como um defensor ativo dos vulneráveis. É verdade. Socorria o pobre que clamava, o órfão que não tinha ninguém. Diz que recebia a bênção de quem estava quase morrendo porque ele ajudava. E fazia o coração da viúva cantar de alegria. Nossa, é uma descrição muito ativa da própria bondade. Totalmente. E essa autoimagem é de uma retidão quase absoluta. A metáfora que ele usa é muito poderosa, né? Qual? Vestia a retidão como roupa. A justiça era meu manto e turbante. Ele se via como a solução para os problemas dos outros. É forte isso. Olhos para o cego, pés para o coxo, um pai para os necessitados, investigava a fundo a causa até de quem era estrangeiro. E ia além, né? Combatia a injustiça ativamente. Exato. Dizia que quebrava as presas dos maus e arrancava o vítima dos dentes deles. Quase um super-herói da justiça social da época, se a gente pudesse dizer assim. É uma imagem bem vívida. E essa percepção toda de uma vida justa, validada por todos, parece que gerou nele uma sensação de segurança quase inabalável, não acha? Sem dúvida. Ele realmente acreditava que o futuro estava garantido. Ele fala: morrerei em minha casa ou no meu ninho, dependendo da tradução, né? Meus dias serão tão numerosos quanto os grãos de areia. Uma confiança numa vitalidade que não acabaria, numa glória sempre nova, o arco sempre novo na mão dele. Essa segurança, olhando para trás, sabendo o que aconteceu depois, parece quase trágica. Precisamente. E essa convicção de segurança estava ligada diretamente à percepção de retidão dele e ao reconhecimento que ele tinha. Não era uma segurança à toa. Na visão dele era merecida. Faz todo sentido. E essa lógica, retidão, igual a bênção e segurança, é o que torna a perda tão devastadora e incompreensível para ele mais tarde. A queda não é só de status, é a queda de um sistema de crenças inteiro. Entendi. Quer dizer, o próprio fundamento do mundo dele ruiu. Exato. E essa validação vinha também da busca pela sabedoria dele, né? As pessoas o procuravam. Sim, ele descreve isso também, como as pessoas esperavam ansiosamente pelo conselho dele, em silêncio. Absorvendo as palavras dele como a chuva. Ele até especifica, como a chuva da primavera, aquela que traz vida. Isso reforça demais a imagem dele como figura central,
quase indispensável para a comunidade. Ele não era só um líder respeitado que sentava-se como chefe. Não, a descrição vai além. Coloca ele numa posição quase real, né? Como um rei entre suas tropas. Mas, ao mesmo tempo, profundamente humano, consolador, como alguém que conforta os que choram. Era o pacote completo: autoridade, sabedoria e compaixão. E aí que está uma tensão interessante, eu acho. Essa memória tão detalhada de validação, de liderança, de consolo, agora serve para quê? Para acentuar a profundidade do isolamento e da dor atual dele. É verdade. Então, o que a gente tira disso tudo? Esse capítulo 29 é um lamento poderoso, mas disfarçado de memória feliz. Uhum. É o retrato vívido de uma vida que ele via como ideal, abençoada por Deus, admirada pelos homens, marcada pela justiça ativa. E que serve de pano de fundo para a escuridão que ele está vivendo agora. É a medida exata do que ele sente que perdeu. Exatamente, é a altura da qual ele caiu. E fica uma reflexão, né? Ao construir essa imagem tão perfeita, tão detalhada, de si mesmo e desse passado abençoado, Sim. será que essa memória, essa nostalgia tão brilhante, não se torna, paradoxalmente, um obstáculo ainda maior para ele conseguir processar e aceitar o sofrimento presente? Interessante. O quão perigosa pode ser essa lembrança tão vívida quando a realidade ficou tão sombria, especialmente quando essa nostalgia está tão amarrada numa visão de mundo, numa teologia pessoal de causa e efeito, que simplesmente ruiu